Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, meu querido amigo, minha querida amiga. Nós estamos iniciando mais uma aula da Escola de Discípulos aqui sobre um estudo ao breve catecismo de Westminster. E nós vamos então para a nossa 21ª pergunta. Veja, queridos, quem é o Redentor dos escolhidos de Deus? Vamos à leitura de alguns textos bíblicos. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5 diz assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Queridos, o único Redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem também hoje no céu, em duas naturezas distintas, mas uma só pessoa para sempre. Veja, precisamos responder a seguinte pergunta: como Jesus redimiu, perdoou, reconciliou com Deus os seus escolhidos, os escolhidos de Deus? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, nos diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados pelo vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E Colossenses 2,15 também nos diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Queridos, Jesus Cristo se fez homem sem deixar de ser Deus, assumiu uma segunda natureza de homem, tornou-se Emanuel, o Deus conosco. Quando nós perguntamos como que Jesus redimiu os escolhidos de Deus, nós vamos entender que na sua humilhação, na sua encarnação, na sua vida terrena e até a subida na cruz, nessa obra redentora, Jesus redime o seu povo. É na obra na cruz, é no seu sangue que nós, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, encontramos redenção, encontramos a salvação, encontramos perdão de pecados, encontramos paz com Deus. É unicamente em Jesus Cristo que nós encontramos a obra redentora. Agora, também é preciso responder: por que foi preciso Jesus tornar-se homem? Hebreus capítulo 7, versículo 26 nos diz: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Verso 27, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Veja, queridos, Jesus precisou tornar-se homem, para que, assumindo uma segunda natureza, ele pudesse sofrer a minha morte e a sua morte. Lembremos que o preço do pecado é a morte, e Cristo então assume uma natureza humana, sem deixar de ser Deus, e agora então, como Deus e homem, toma o nosso lugar na cruz do Calvário para que nós tivéssemos redenção. E não somente isso, mas agora, como passível de morte, ele se torna esse sacrifício perfeito. E sendo nosso sumo sacerdote, ele mesmo entrega a si próprio na cruz do Calvário para que a redenção viesse ou fosse, melhor, estendida sobre as nossas vidas. Como nosso sumo sacerdote, Cordeiro Santo, ele oferece a si próprio como Cordeiro Redentor de todo aquele que nele crê. Que
Deus abençoe a sua vida. Que o Cordeiro que morreu na cruz, que o seu sangue precioso seja derramado abundantemente sobre a sua vida, remindo e purificando você para a salvação eterna. Deus abençoe.